Olá para você ligado no Projeto Motor, começando agora mais uma edição do Debate Motor, a nossa edição de número 172, e desta vez nós vamos falar sobre a Red Bull. Será que a Red Bull está se tornando a principal ameaça à Mercedes na Fórmula 1? Né? Será que é a Red Bull que a gente tem que ficar de olho e não a Ferrari, que tem sido a principal ameaça da Mercedes nos últimos 2 anos? Então é disso que a gente vai falar nessa edição do Debate Motor. Eu sou Bruno Ferreira, tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor, também convidando vocês a ficarem de olho nas nossas redes sociais, no facebook.com/Projeto Motor, no Twitter e no Instagram, no @Projeto Motor, e é claro, sempre de olho lá no projetomotor.com.br, também aproveitando aqui o espaço para divulgar para vocês os nossos outros materiais, né? Tanto o Projeto Motor Turbo, que é o nosso material exclusivo para quem é assinante do Projeto Motor Turbo. O pessoal recebe ali um material especial com muitas informações técnicas, detalhes, estratégias, né? Muita coisa para você saber sobre as provas da Fórmula 1, né? Algumas corridas são tão malucas como aconteceu com o GP da Alemanha, né? Muita coisa acontece ao mesmo tempo, às vezes não dá para pegar todos os detalhes de uma vez. No Projeto Motor Turbo a gente explica tudo certinho, com as informações, com gráficos, então para você assinar o link está aqui na descrição. E também para divulgar as nossas camisetas, né? As linhas de camisetas e de casacos do Projeto Motor, então também está tudo aqui na descrição do vídeo para você conhecer o nosso material. Lucas, seja muito bem-vindo a essa edição do Debate Motor. Curioso, né? A gente fez uma edição sobre a Red Bull em junho, né? sobre a temporada que a Red Bull vinha fazendo, sobre o trabalho que ela desenvolve em 2019. Né? A gente até falou naquela edição que, quem sabe se um dia a Red Bull ganhar uma corrida em 2019 já seria ótimo, né? Uma corridinha ou duas já terminaria já a temporada com uma sensação de dever cumprido. E não deu outra, né? De junho para cá a Red Bull ganhou 2 corridas e tá em alta, né? Nada mal para a Red Bull, né, Lucas? Fala Bruno, fala galera que está sempre acompanhando a gente aqui no Projeto Motor. É engraçado como a Fórmula 1 deu, né, desde aquele programa que a gente fez há um mês mais ou menos, né, a Fórmula 1 deu, né, uma chacoalhada, né, porque a gente vinha num momento aí de algumas corridas meio maçantes, muita reclamação, Mercedes deitando em cima de todo mundo, né. E aí a gente teve 3 corridas, né, muito movimentadas, 3 corridas muito boas. E a Red Bull, que a gente estava falando, quem sabe, né, numa sorte, não sei o quê, ganhou uma corridinha ainda em 2019, alguma coisa assim. Mas eu lembro de ter até falado que o principal da Red Bull era tentar equiparar a Ferrari, né, em termos de desempenho e tudo. E a Red Bull foi lá e mandou 2 vitórias. A gente pode colocar a Hockenheim, né, como uma vitória, tudo bem, teve toda uma situação de chuva em que se acertou na estratégia, os rivais erraram, tudo, mas você teve problema na Áustria que foi, além da estratégia, muito, né, de construir, né, a vitória, né? Então, acho que o cenário acabou dando uma mudada, por isso até que a gente resolveu, né, meio que repetir o tema, entre aspas, né? Mas dá uma empolgada, acho que lá na turma da Red Bull e da Honda, né? Que além da Red Bull ainda levou a todo o rosto, cara. Todo o rosto foi pro pódio. Pois é, né? Você falando de Red Bull para equiparar a Ferrari, em construtores ainda está um pouquinho longe por conta do segundo carro, né? O Gasly ainda não está conseguindo marcar os pontos que se espera, mas se você analisar o campeonato de pilotos, o Verstappen está à frente dos dois e com o resultado de Hockenheim ele até conseguiu abrir uma grande vantagem, né? Ele está um pouco mais tranquilo ali no terceiro lugar, então a Red Bull está cumprindo mais ou menos o que a gente falou, né? Então, Lucas, primeiro, você consegue já ver a Red Bull sendo a principal candidata? Né? A gente fala muito ainda no hipotético, né? Quem sabe um dia, né? A Mercedes ela não dá muitas mostras de que está perdendo o embalo, né? De que ela ainda está se mantendo com convicção nesse ponto nessa posição de equipe dominante da Fórmula 1. Mas quais motivos podem fazer a gente acreditar que a Red Bull, se um dia alguém derrubar a Mercedes, esta equipe vai ser a Red Bull? Quais fatores se destacam para você? O que eu levanto, assim, que o primordial é uma equipe que tem recurso financeiro, você tem uma marca, mesmo não sendo do setor automotivo, mas você tem uma marca como a Red Bull, né, uma empresa como a Red Bull, que é dona da equipe e que quer que a equipe vá bem, não vê simplesmente como uma aventura, né, como uma sapataria, como a gente publicou faz pouco tempo a história da Andrea Moda, né, no projetomotor.com.br, mas assim, é uma marca que vê a equipe como um core business ali,
quer que a coisa ande para frente, já está vendendo até, né, serviços em cima do que ela desenvolveu, em cima da equipe, né, parceria com a Aston Martin para carro de rua e tudo mais, né. Então acho que tem recurso financeiro, já atrai bons patrocinadores, está aí na Fórmula 1 já há muito tempo, teve já títulos importantes, então, ou seja, já é uma equipe com recursos financeiros e uma equipe já com alguma história, né? Temos também a questão do recurso técnico, né, Bruno? A Red Bull, ela lá no final dos anos 2000, ela investiu muito para se tornar uma equipe grande, trazendo peças importantes. Quando a gente diz peças importantes, lógico, o primeiro talvez o Adrian Newey, né, como projetista, e ele andou tendo aí algumas, né, alguns trabalhos meio por fora, que talvez tenha tirado um pouco a atenção dele, mas ele voltou a estar mais focado na equipe aí nos últimos 2 anos. Mas além do Adrian também se investiu em infraestrutura, né? Se investiu em outros nomes, capacitação da parte técnica, né? Então acho que isso tudo é uma coisa que sempre coloca a Red Bull como uma equipe que pode estar ali desafiando a todos, né? Algo meio que novo que eu colocaria nessa sopa aí da Red Bull, eu acho que essa parceria próxima que ela está tentando criar com a Honda, talvez uma parceria mais próxima do que ela já teve até com a Renault no passado, né? De se transformar realmente numa equipe, entre aspas, oficial, né? De você realmente colocar as equipes de engenharia para trabalharem juntas, né? Porque isso, teoricamente, é a grande desvantagem de um time que não é de uma empresa do setor automotivo, né? Por exemplo, a Mercedes ela faz carro e motor, a Ferrari faz carro e motor. Ou seja, você acaba fazendo meio que um projeto só, né? Então, você tem um encaixe ali, uma colocação muito melhor das coisas, né? E não é só, às vezes o pessoal acha que é simplesmente o motor e encaixa aqui no carro. Não, tem todo um sistema ali que o motor, como é que ele se acopla na parte aerodinâmica e como que vai ser a saída de escape, como é que o escape vai ser na questão aerodinâmica dos gases do escape na traseira do carro, tudo isso tem, né? Então, acho assim, você tem que saber, apesar de muito disso já estar proibido, mas a gente sabe que as equipes trabalham, né? Então, assim, essa parceria com a Honda pode ser algo bom, como também depois a gente vai passar, né, por os motivos negativos, também tem o seu lado ruim, né? E o último ponto que eu levantaria aqui, Bruno, antes de passar para você, é Max Verstappen, né? Eu acho que uma equipe que tem tudo isso que a gente passou e ainda tem um piloto do calibre do Verstappen, que é um cara que ainda comete seus erros, ele tem 21 anos, né? É sempre bom lembrar, né? O Verstappen ainda é um cara muito jovem, apesar de já estar na Fórmula 1 há algum tempo. Mas é um piloto que mostra cada vez mais assim, que quando abre uma janelinha de chance para ele tá ali. Ele tá ali. Ele não perde a chance, né? Então, assim, ou seja, ter um piloto desse com toda essa estrutura por trás é sempre chance de sucesso. A Red Bull tem alguns fatores interessantes, né? Ela ainda, como equipe, ela ainda é muito eficiente, né? Se a gente pegar, por exemplo, a própria vitória do Verstappen na Alemanha, teve uma parte enorme do mérito no Max Verstappen, né? Que foi ele cometeu menos erros e muito menos erros graves, né, durante a corrida, mas o ponto que foi chave para que ele passasse o Bottas e se desvencilhasse do restante foi que ele parou na hora certa, né? O Bottas parou uma volta depois. E isso foi importante para que a Red Bull conseguisse ganhar essa vitória. Lembrando que a Red Bull também, nas provas recentes, ela bateu recordes de pitstops, né? Tanto em Silverstone como em Hockenheim, ela bateu recorde do pitstop mais rápido da história da Fórmula 1, né? Ou seja, mostra que a equipe ela ainda operacionalmente é muito forte. E um ponto que eu destaco, eu até faço um pouco de referência ao texto que nós publicamos lá no site, no projetomotor.com.br. A gente sempre fala aqui, né, que períodos de domínio na Fórmula 1 sempre existiram, né, alguns maiores do que outros, mas sempre tivemos esses períodos em que tinha uma equipe dominante, que conseguiu estabelecer um reinado um pouco mais longo e categórico, né, um ano atrás do outro conseguindo conquistar títulos. E todos esses impérios, eles sobem e eles descem, uma hora eles terminam, eles caem, né? E toda vez que esses impérios mais recentes da Fórmula 1 caem, tem 3 fatores que são
muito presentes nesse tipo de situação, que pelo menos 2 deles acontecem a cada queda de domínio. Primeiro, mudança de regulamento, né? Sempre que um período de domínio cai, é porque o regulamento muda. Um exemplo é com a Red Bull, né? A Red Bull dominou a Fórmula 1 de 2010 a 2013, mudou o regulamento para 2014, ela perdeu a hegemonia. A mesma coisa aconteceu com a Williams no começo dos anos 90. Tinha um carro muito forte, com uma dependência um pouco maior do funcionamento da eletrônica do carro. Para 94, a eletrônica foi proibida, né? A gente até falou disso num vídeo aqui no canal. Eles perderam o domínio, né? Então você tem um fator que propicia a queda do domínio, que é a mudança de regulamento. O segundo é quando você tem uma equipe que já vem se fortalecendo ano após ano, né? Você muda o regulamento, eventualmente a equipe dominante perde um pouco a vantagem, ela fica um pouco mais vulnerável. Você tem que ter uma equipe que está pronta ali para aproveitar a oportunidade, né? Uma equipe que vem se consolidando ao longo de anos. A Ferrari não vem se mostrando sendo essa equipe, né? A Ferrari ela tem muitas oscilações, muitas mudanças, né, nos últimos anos, tanto mudanças de gestão, como até algumas mudanças por conta do destino, né? Por exemplo, a gente não pode se esquecer que um ano atrás o presidente da Ferrari morreu, né, de uma forma que pegou muita gente de surpresa. Era um cara que estava cada vez mais ficando mais atuante, né, nos bastidores da equipe de Fórmula 1. Então isso provoca toda uma reestruturação, uma adequação, né, de mentalidade, né? Como que a gente vai agora continuar trabalhando com essa mudança de estrutura, mudança de chefia, né? Sai o Sérgio Marchionne para a subida do Mattia Binotto. O Mattia Binotto que era diretor técnico, ou seja, ele sobe para uma função diferente, também precisa reestruturar a parte técnica da equipe. Então a Ferrari ela passa ainda por muitas mudanças, enquanto que a Red Bull ela vem se reestruturando, né? A Red Bull aos poucos vem encaixando peças importantes, tanto com o projeto da Honda. A gente falou nesse programa que nós fizemos sobre a Red Bull, né, em junho, mas que realmente é um projeto de longo prazo, que é importante que dê os passos aos poucos, né, que os dois cresçam juntos para que uma hora eles cheguem na posição de conseguir aproveitar, né, quando a Mercedes der algum vacilo. E também tem a peça do piloto, né? Acho que o Verstappen tem se tornado assim um piloto maduro, como você falou, né, para conseguir aproveitar oportunidades. Ele tem conseguido unir velocidade com consistência, né? Uma coisa que o Verstappen vem acumulando, principalmente de um ano para cá, né? Tem se tornado um piloto regular, um piloto constante, e é um cara que consegue aproveitar brechas, né? Então acho que isso é interessante. E o terceiro elemento, né, que eu citei lá no artigo, vou deixar o link também embaixo para o pessoal que quiser conferir, é se a equipe dominante perde peças importantes, né? Aconteceu isso quando a Williams perdeu o domínio dela nos anos 90, né? Ela teve o segundo domínio nos anos 90, ali 96, 97, ela perdeu peças importantes para 98, né? Com a saída do mesmo Adrian Newey e a perda da Renault. Então, a gente precisa observar como que vai se mover, né, os bastidores da Fórmula 1 nesse sentido. Mas a parte que toca a Red Bull, né, de ser uma equipe que vem se consolidando ano após ano, ela tem feito essa parte. Então acho que esse é um ponto interessante para observar. E é interessante, né, Bruno, assim, até você fez já o paralelo com a Ferrari, né, de sobe e desce. Se você olhar, por exemplo, na era híbrida, que é a dos motores híbridos, né, que é a era que a Mercedes tem dominado, né, desde 2014, a Mercedes só teve mesmo alguém no calcanhar ali, né, pressionando pelo título em 17 e em 18, né, que foi a Ferrari. Então a gente pensa, então a Ferrari é a grande rival da Mercedes. Mas se você olhar em toda a era híbrida, de 2014 até hoje, final de julho aqui de 2019, a Ferrari e a Red Bull venceram o mesmo número de provas, 14 corridas. Sendo que a Ferrari venceu corridas só em 2015, 17 e 18, e a Red Bull venceu corridas em 14, 16, 17, 18 e 19. Você vê assim que, ou seja, é uma equipe muito mais regular, né? É uma equipe mais consolidada. E isso porque teve mudanças de pilotos, né? Então, assim, pra gente ter, em 2014 a dupla da Red Bull era Vettel e Ricciardo, né? Então, assim, você vê como mudou a dupla inteira já, né? Então, é interessante ver como a Red Bull, assim, tudo bem, ela ainda não esteve no patamar que a Ferrari esteve nos últimos 2 anos, principalmente. Até esse ano, se a gente olhar, a Red Bull hoje teve essas 2 vitórias, a Ferrari não tem nenhuma, mas a Ferrari ainda está um pouco à frente da Red Bull, né, em desempenho geral. Mas você vê que a Red Bull, ela está sempre ali, né? E a gente vê
até as chances que o Verstappen tem tido, ele está em terceiro no campeonato, à frente dos dois pilotos da Ferrari, é muito por ter um carro que lhe dá a consistência de que quando os outros dão brecha, que normalmente tem sido a Ferrari, ele vai lá e morde, e quando a Mercedes deu as brechas também, ele foi lá e ganhou a vitória. As duas corridas que a Mercedes deu brecha mesmo, ele foi lá e ganhou, né? Então acho que corrobora um pouco com o que você falou, Bruno, da Red Bull ser uma equipe mais consistente e que conseguir passar por transformações de uma forma menos doída, né, do que a Ferrari. E dá a impressão, né, de que quando a Red Bull consertar o que está faltando, né, essa partezinha que está faltando, ela tem a consistência para aproveitar, né? A Ferrari, quando ela tem o recurso, ela não consegue ser consistente. Erros de pilotos, erros da equipe com estratégias. O que aconteceu na Alemanha é um grande exemplo, né? O carro estava rápido o fim de semana inteiro, mas 2 quebras em classificação que atrapalharam tudo. Depois erro do Leclerc na corrida também, ou seja, é uma equipe que não tem conseguido aproveitar as próprias oportunidades. Então a Red Bull ela passa um pouco essa impressão de ser mais eficiente, né? Porque se ela tiver em posição de igualdade constante, ela passa a impressão de que ela consegue aproveitar um pouco, de forma um pouco mais consistente. E o que é engraçado, a gente tá falando da Red Bull, Bruno, mas assim, é até interessante. Eu li um artigo do Gary Anderson agora depois do GP da Alemanha, e ele cita assim, uma coisa que realmente é curiosa. Se você vê o tipo de problema que a Ferrari tem quando é problema técnico, não acontece esses problemas na Haas e na Alfa Romeo, que teoricamente usam o mesmo motor, né? Uhum. E ele cita assim, você vê como é engraçado que mesmo são problemas que acontecem no motor da Ferrari que não acontecem nos clientes, porque normalmente é alguma coisa de montagem, é alguma coisa ali de algum fornecedor específico que a Ferrari usa que os outros não usam, não sei o quê, mas você vê, ou seja, é um pouco de organização da equipe, não é só o equipamento, projeto em si, né? Eu achei uma visão interessante que o Gary Anderson trouxe. Pois é. Mas agora, Lucas, vamos para o outro lado então, né? Por quais motivos a gente tem para duvidar que vai ser a Red Bull essa equipe a ameaçar a Mercedes? O que você ainda vê que a Red Bull precisa evoluir de forma importante, né? Um item importante que a Red Bull ainda precisa trabalhar para se tornar de fato a grande ameaça da Mercedes? Queira ou não queira, eu citei a Honda antes, mas eu vou citar agora como fator bom, né? Mas eu vou citar de novo agora a Honda como um fator para o pessoal de finanças que gosta da história de análise SWOT, né? Então agora eu vou falar da fraqueza, né? Queira ou não queira, a Honda ainda precisa, acho que, evoluir um pouco mais, dar aquele passinho a mais, né? Não só em termos de potência, mas também em termos de configurações gerais, né? Para a Red Bull. A gente vê que esse ano a Red Bull tentou meio que já dar uma compensada na possível falta de potência do motor Honda e fez um carro diferente do que ela faz normalmente, um carro para ganhar na aerodinâmica um pouco mais de velocidade reta, né? O que fez com que ela perdeu um pouco de eficiência em curvas de média e baixa, que era sempre foi, né, o ganha-pão da Red Bull, né? Então a Red Bull precisa ter um pacote mais equilibrado, eu diria. E aí, lógico, ela precisa melhorar essa questão, lógico, sempre na aerodinâmica, mas que a Mercedes esse ano realmente apavorou nessa parte aerodinâmica, eu diria. Mas por quê? Porque ela tem um pacote equilibrado. A Red Bull não tem esse pacote equilibrado que a Mercedes tem. A Mercedes ela tem muita confiança no motor dela. A Red Bull ainda não tem isso. Então, eu acho que aí pode ser algo que pegue um pouco para a Red Bull. E queira ou não queira, eu acho que ter um segundo piloto que ajude um pouco mais é importante, porque assim... aí você pode falar, mas o Bottas, o que ele faz na Mercedes? O Hamilton deita lá, mas, cara, o Bottas em momentos importantes, ele ajudou muito o Hamilton, principalmente naquela coisa de estratégia. O Bruno sempre bate muito nessa tecla, né? Que é importante você ter 2 pilotos lá na frente para jogar o jogo, da estratégia de paradas e tudo, né? A Red Bull, ela tem o Verstappen brigando lá na frente. O Gasly não ajuda o cara lá. E não é que ele tem que ajudar o Verstappen, não ajuda, que eu digo, a Red Bull, porque é ganhar com um ou ganhar com outro. Você só tem um carro para jogar contra 2 dos outros, né? Então eu acho importante ter um segundo piloto, seja o Gasly, seja outro. A gente já falou disso, inclusive na semana passada, né, no mercado de pilotos,
que ajude um pouco ali a Red Bull nas corridas. Sobre o que você está falando da Honda, eu sempre também bato na tecla da importância da consistência ao longo da temporada, né? A gente tem visto que a Honda tem entregado uma potência não excepcional em classificação, né? Eles mesmos ainda falam que precisam melhorar nesse ponto, mas em corrida a Red Bull tem conseguido fazer frente, né, quando tem a situação propícia, mas pensando em longo prazo de durabilidade, né? Você pensando no uso dos motores ao longo de uma temporada. A Red Bull já colocou nos dois carros 3 motores, né? Nós estamos na metade da temporada, ela já colocou 3 motores, então a próxima troca que ela deve fazer ali mais ou menos por Spa, por Monza, já vai ter punição, né? Inclusive vai ser Spa e Monza, tanto porque são pistas em que você usa bastante motor, né? Você consegue medir bem se a novidade traz um resultado ou não, mas também isso vem punição junto, né? Os pilotos vão ter que perder posição, vão largar lá do fundo, então tem que ser uma pista em que você consegue recuperar, né? Então você precisa trabalhar isso ao longo de uma temporada. Então isso é um ponto em que a Honda certamente, pelo menos nessa parte que a gente está gravando aqui, né? Nesse dia que nós estamos gravando agora, ela tem melhorado em relação aos anos anteriores, né? O ano passado, por exemplo, ela experimentou um monte com a Toro Rosso, colocou um update atrás do outro, exatamente para se preparar, né, para a Red Bull em 2019. Então era punição atrás de punição para o Hartley e para o Gasly. Agora não, com a Red Bull ela está sendo um pouco mais comedida, mas ainda assim seria interessante para a Red Bull, se tem essa ambição de fato de lutar pelo título com a Mercedes, é de você tentar seguir o mesmo cronograma da Mercedes, né? Você não ter punições e não ter uma desvantagem nesse ponto. Então acho que esse é o primeiro ponto que eu trago. O segundo ponto, eu faço de novo referência ao artigo que eu escrevi lá no site sobre essas quedas de domínio, né? Porque analisando a história, né, é muito improvável, como até já mencionei, que o domínio acabe com o regulamento estável, né? É muito difícil você ter uma equipe consolidada, uma equipe bem, fazendo um trabalho num regulamento que ela já domina, e de repente uma outra equipe consegue fazer um trabalho melhor e simplesmente superá-la. Você precisa ter ali uma ruptura, né? Tanto um desfalque da equipe de ponta, né? Como a gente pode falar disso daqui a pouquinho com relação à Mercedes, como uma mudança de regulamento, né? E a próxima mudança de regulamento que nós temos pela frente é em 2021. Nós temos 2 anos até lá, né? 1 ano e meio até lá, e até lá muita coisa pode mudar, muitas peças da própria Red Bull podem sair. A gente tem o Verstappen que está em alta, o Verstappen tem contrato até 2020 com a Red Bull, né? Praticamente todo o mercado da Fórmula 1 está fechado só até 2020, né? Porque 2021 ainda está um mar de indefinição, mas o Verstappen pode ser uma peça importante nesse mercado, né? Como é que se a Red Bull conseguir mantê-lo para 2021, ela vai dar um passo importante para, quem sabe, dar esse pulo do gato, né? O Verstappen, acho que hoje ele ocupa uma posição muito importante nesse desenvolvimento, então acho que esses são itens que me fazem ainda ver com cautela essa possibilidade da Red Bull, né? Será que ela vai conseguir manter essas peças pelo tempo necessário para ela coletar esses frutos, né? Então acho que esse é um item que a gente pode observar. Perder o Verstappen acho que seria complicado para a Red Bull, né? Seria bem complicado, especialmente até para a gente analisar o mercado como um todo, né? Porque ela precisaria perder o Verstappen, né? Caso ela perdesse o Verstappen, ela precisaria fazer a reposição de forma adequada, né? Então aí teria que buscar no mercado, enfim, abriria um outro tipo de problema que acho que a Red Bull não quer ter isso agora, né? Acho que ela não quer ter esse tipo de problema agora. Ela, mantendo o Verstappen, ela consegue focar naquilo que ela precisa focar hoje, que é o desenvolvimento técnico e estreitar ainda mais os laços com a Honda. Analisando o restante do grid, Lucas, você vê alguma outra equipe? A gente focou muito em Ferrari e Red Bull, né, porque são as duas equipes que as únicas equipes que roubaram vitórias da Mercedes de 2014 para cá. Você vê uma possibilidade de uma quarta equipe nessa celeuma toda surpreender, para 2021 principalmente? Sim, você vê alguma equipe que está se estruturando, que está ganhando momento? É difícil um pouco de ver, mas o que você acha? Acho que para 2021 ainda está tudo muito nebuloso, né, Bruno? Acho que a gente vai... eu sei que o pessoal adoraria que a gente chegasse aqui e desse um all-in aqui, né? Racing Point, Lance Stroll vai ser campeão. O pessoal ia gostar da gente falando da McLaren, tenho certeza. Cara, eu juro para você que passou pela minha cabeça a McLaren, mas eu acho assim, se você olhar ainda hoje o cenário, quais são as 3 equipes que você espera em 2021, mesmo com todas as mudanças de regulamento, poderem estar brigando pelo título? Eu só consigo colocar Mercedes, Red Bull e Ferrari, tá? Ferrari, queira ou não queira, é uma equipe de estrutura, e a Ferrari, assim, hoje ela tem o Vettel, que pode não estar em 2021, mas você tem aí um Leclerc em ascensão. Eu sei que o pessoal já...
O pessoal que amava o Leclerc até semana passada agora já tá meio cabreiro com ele, mas tem que dar um tempo pro menino crescer. Mas eu acho assim, a Ferrari acho que tem mais acertado até esse timing de piloto do que a própria Red Bull, né? Que a Red Bull perder o Verstappen seria complicado. E queira ou não queira, a Ferrari tem toda a sua estrutura e tudo. No pelotão intermediário, você precisaria ver alguém aí subir muito, né? A distância é muito grande, Bruno. É muito grande hoje. Então, assim, você não vê ainda ninguém tateando ali, né? De estar brigando por pódio, essas coisas. Então, você vê uma McLaren em ascensão hoje, por exemplo, mas você consegue enxergar essa McLaren vencendo corridas daqui a um ano? Não, ainda é difícil. Pode ser que ao final da pré-temporada de 2020, a gente chegue lá e fale, cara, olha só, a McLaren deu um salto bom aqui já para esse ano e 2021 pode vir forte. Sempre lembrando, a McLaren vai passar por mudança. A gente fez um programa sobre a McLaren outro dia, né? Uhum. Então, quem quiser dar uma olhada lá, a McLaren tá trazendo o James Key, vai ter mudanças importantes. Então, assim, é para ficar de olho. Renault. Cara, a Renault é aquela equipe que eu não aposto mais na Renault, sabe? Agora eu quero ver para poder acreditar na Renault. Assim. A Renault vai ter que me dar alguma coisa para eu poder colocar uma moedinha lá, uma fichinha lá na roleta da Renault, porque os caras não crescem, né? A Renault tá nesse, nós vamos já há muito tempo. E eu lembro que há um tempo atrás, a gente até falava, nós mesmos aqui, Bruno, a Renault é um projeto de longo prazo e tudo. Putz, mas o longo prazo já chegou, né? Já era para estar melhor, né? E não está nem perto de estar melhor, né? Ela está na mesma ali, né? Então, acho que tem que melhorar muito. E, queira ou não queira, Renault e McLaren hoje são as duas melhores ali do pelotão intermediário, né? Então, eu ainda acho difícil alguém mais aparecer. Eu aposto ainda, mesmo em 2021 hoje, o chute, falando, né, bem claro, chute para 2021, seria ficar ali entre Mercedes, Ferrari e Red Bull, inclusive com uma delas podendo até virar uma nova dominante, porque a gente sabe quando tem mudanças muito grandes em regulamento, muitas vezes o tiro sai pela culatra e alguém acha algo que ninguém mais achou, né? Sim, a Ferrari, né, até o que eu ia falar no último tópico, eu acabei esquecendo, que a Ferrari ela também não está ficando parada, né? Ela trouxe de volta o Simone Resta, né, que tinha sido emprestado para Sauber, Alfa Romeo ali, né, naquele período. A Ferrari falou, gente, volta para cá porque a gente precisa de você aqui. Então ela está tentando se movimentar nos bastidores para fortalecer sua equipe, né? Então a gente não consegue ver uma consolidação de certa forma das outras equipes, né? Quando a gente fala de 21, não é uma análise técnica, né, Lucas? Até porque o regulamento foi recentemente proposto, né? A Fórmula 1 mostrou mais ou menos a diretriz que ela quer seguir, mas vai ter que acontecer um monte de coisa ainda para que o regulamento final seja definido, né? Não está nem fechado ainda. Exato. Então as coisas vão caminhar ainda. Então a análise que a gente faz é nem, nossa, qual equipe pode se aproveitar melhor desse regulamento, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo. É mais analisar como que as equipes estão se estruturando, né? Como que elas estão se preparando, fortalecendo o seu corpo técnico e evoluindo com o passar do tempo, né? A Renault se esperava um pouco, né? Como você até falou, o longo prazo, realmente é longo prazo, mas ela precisa mostrar a evolução com o passar do tempo. E 2019 não tem sido a temporada que ela espera, né? Ela até fala que, nossa, nós detectamos a fraqueza do carro, a gente sabe como melhorar, mas vai precisar fazer um carro novo. Ela já começa a voltar o foco dela, né? Já começa a falar mais em voltar o foco dela para o carro de 2020. Então, assim, ela está tentando se mexer, mas ela não apresenta os resultados, né? E aí vai no que você falou, né? Enquanto ela não apresenta os resultados, fica difícil de colocar a Renault nesse bolo. Então você tem 3 equipes que estão muito à frente das demais, então nesse momento fica um pouco irrealista, né? Fica um pouco fora da realidade a gente colocar uma quarta equipe ou até outras equipes nesse ponto. A McLaren também, né? Até falei, mas foi mais em tom de brincadeira, porque realmente a McLaren tem melhorado, né? Como a gente falou naquele programa de 2 semanas atrás, mas ela mesma fala, né? Vamos com calma, né? A gente está tentando ainda estruturar o básico, consertar as fraquezas básicas que nós tínhamos para que aos poucos nós melhoremos, né? Ela tem ainda dos 2, 3 passos pela frente para voltar a ser a McLaren dos velhos tempos. Mas Lucas, vamos pensar então com a cabeça da Mercedes. Qual motivo a gente tem para suspeitar de que esse domínio da Mercedes não vai acabar tão já e que a Mercedes ainda assim tem muita garrafa para vender, Lucas? Esse é o ponto, né?
Porque, assim, apostar em quem pode subir é fácil, né? Tá meio que são os players ali, né? Os jogadores, a Ferrari. Agora, será que a Mercedes dá uma quedinha? Ou assim, mesmo assim, os outros sobem. A capacidade que a Mercedes mostrou, principalmente nos últimos 3 anos, né? 17, 18 e 19, de responder é impressionante, né, Bruno? Sim. Porque falar que a Mercedes nunca foi ameaçada não é verdade. A Mercedes foi, assim, ameaçada nesses últimos anos e ela respondeu. Não é que ela acertou um negócio lá em 2014 e até hoje está sentada em cima do motor dela lá e é isso que ela tem, né? É impressionante como quando alguém dá aquela aproximada, ela vai lá e responde, né? O problema até que ela sofreu na Áustria do calor, você vê que ela na Alemanha já tinha soluções diferentes, porque ela sabia que ia fazer calor, sabia que existia a possibilidade de chuva, mas que também as temperaturas estavam batendo uns 40 graus lá na região de Hockenheim. Então, ou seja, ela já levou algumas soluções diferentes do que ela tinha levado para a Áustria, cara, e a corrida da Áustria tinha sido outro dia, né? Então, assim, é impressionante como ela responde rápido. A Mercedes tem, aí olhando 2021, né? Nós temos que olhar se ela não vai perder ninguém na questão técnica ali, né? Tem o James Allison ali liderando a equipe, mas tem alguns nomes importantes abaixo dele que eu acho sim que podem entrar na mira ali de concorrentes. E queira ou não queira, assim como nós falamos do Verstappen, você ter um Lewis Hamilton ajuda muito a vida, né? O Hamilton, tudo bem, não foi dos melhores dias dele, né? O GP da Alemanha desse ano, mas, cara, o Hamilton é aquele piloto que a gente vê que em 80% dos dias dele num carro de Fórmula 1, quando ele precisa, ele entrega, né? Pelo menos nos últimos anos, né? Então, e o contrato do Hamilton, eu digo isso porque o contrato do Hamilton acaba em 2020, né, Bruno? Sim. Então, ou seja, vamos ver o que vai acontecer também. Será que em 2021 a gente ainda tem Hamilton na Mercedes? Será que pode ter uma movimentação aí, de ter algumas trocas, né? Hamilton indo para lá, outro vindo para cá. Então, assim, isso muda. Lógico, a gente sempre bota aqui que o carro é muito importante, a estrutura é muito importante, o piloto é uma peça a mais. Não é insignificante como muita gente acha, né? Uhum. Às vezes a gente vê assim que fala, bom mesmo é lá, quando o piloto que vale. Não, o piloto ainda conta muito, mas o piloto é uma parte, né? E essa parte ainda é importante. Então acho que perder o Hamilton também acho que seria um golpe e tanto para a Mercedes. A Mercedes, lembrando, né, que ela tem sido bem sucedida, né? Ela tem sido muito feliz na hora de repor peças perdidas, né? Hoje, em 2019, acho que pouca gente nem lembra que o Paddy Lowe passou por lá, né? O Paddy Lowe, que era o grande chefe técnico, né? Ele ocupava essa posição de liderança técnica da Mercedes, saiu e a equipe parece que melhorou, né? Ela ficou ainda mais afiada, os procedimentos dela os procedimentos que a Mercedes tem são absurdamente bons, né? Estratégia, confiabilidade, né? Um carro que ainda quebra muito pouco, e a reação a problemas, né? Esse é um ponto que dá para destacar nos últimos anos, né? Ela detecta um problema, né? Ou seja, um ponto que ela consegue acertar, ela consegue saber como resolver e consegue executar muito bem, né? Então são 3 passos importantes que a Mercedes consegue executar em um espaço muito curto de tempo. Então ela tem sido muito feliz nisso, né? Em repor as peças do motor sem que isso seja sentido pela estrutura como um todo, né? Ela consegue trocar ali as engrenagens sem que a estrutura como um todo seja sentida. E ela pegou um Paddy Lowe, né, Bruno? Desculpa te cortar, mas só para não perder o gancho. Uhum. Ela perdeu um Paddy Lowe e trouxe um James Allison que saiu demitido da Ferrari, né? Sim. Saiu, né, assim, não deu certo, tchau, né? Tanto que acho que ele nem teve aqueles períodos de quarentena direito, né? Porque acho que ele meio que pulou de um barco e foi direto pro outro, assim, porque ele saiu demitido, né? Então você vê assim, além de trocar a peça, ainda fez uma coisa melhor com um limão espremido da outra, né? Então, assim, você vê a força da estrutura. O grande ponto que eu levanto é que assim, a Mercedes está indo para mais um título duplo, né? O título de pilotos e de construtores.
Desde 2014 ela está aí, 14, 15, 16, 17, 18, 19, né? São um monte de títulos aí em sequência. O grande ponto é que chega uma hora que o projeto começa a chegar em uma fase de saturação, assim. Não porque o projeto vai se desgastando naturalmente, mas porque as pessoas talvez começam a observar outros desafios, vamos fazer outra coisa, vamos tentar, né, dar uma movimentada nas coisas, tentar buscar uma coisa diferente. Então, eu fico muito curioso para saber como que vai ser esse desdobramento da Mercedes nos próximos anos. É uma virada de regulamento, a equipe tem que ter um gás muito forte, né, para entrar de cabeça nesse regulamento que deve ser muito diferente, né? A gente coloca 2021 como essa possibilidade de um regulamento muito diferente. Então temos que ver como que a Mercedes vai ser assim, né? Quais peças vão ficar, quais peças vão sair, como que eles vão repor isso caso isso venha a acontecer. Então são alguns elementos que a gente tem que ficar de olho, mas realmente, né? Acho que sendo realista, pensando em 2019 com a cabeça para 2020, né? Pensando que em 2020 o regulamento vai ficar mais ou menos estável, fica difícil pensar no enfraquecimento repentino da Mercedes, então são uns pontos que a gente tem que ficar de olho para os próximos meses, né, para esse desenvolvimento aí do próximo ano. Eu colocaria também assim, o que você falou, Bruno, não só do desgaste da estrutura, mas também assim, a gente sabe uma coisa é a equipe, né, aquela equipe independente, tudo que de sucesso na Fórmula 1. Outra coisa é marca, montadora quando está na Fórmula 1. Para uma montadora perder o interesse, também às vezes acontece, né? E às vezes, assim, ainda mais uma Mercedes que vem arrebentando há muitos anos, às vezes uma derrota, e aí vem aquela desculpa de que nós estamos investindo agora em outras coisas, porque nós vamos agora olhar para a nossa equipe de Fórmula E, sei lá, ou não vamos, sei lá, fazer não sei o quê, porque vai ter uma crise econômica, sei lá, sim, porque sim. Normalmente montador adora usar a crise econômica, né, não sei o quê, para... Então, assim... quanto tempo também o time de Fórmula 1 vai conseguir manter o fogo esportivo da marca Mercedes aceso, né? A gente não sabe, né? Hoje me parece que eles estão bem comprometidos, né? Mas esse é daquelas coisas assim que para os caras lá, num conselho de acionistas, num conselho administrativo, resolverem falar assim, cara, estamos gastando demais nisso, vamos mudar aqui um pouco as coisas, é rápido, né? É muito rápido. Lembrando, né, as montadoras usam a Fórmula 1, o automobilismo, como plataforma de marketing, né, de divulgação de marca e tal. E os projetos de marketing ele tem vida útil, né, ele não fica para sempre. Porque vai chegar uma hora em que para a Mercedes ganhar vai ser aquele não fez mais do que obrigação, né, não deixou a peteca cair. E qualquer vacilo já começa a ser visto com uma surpresa um pouco maior, porque ela colocou esse parâmetro aí de excelência. Então, às vezes, qualquer coisa que muda já dá uma chacoalhada nisso. Tem que observar isso também, que é um ponto bastante interessante. Mas e você, pessoal? O que vocês acham, então, sobre essa disputa, né? Red Bull se fortalecendo, Ferrari se organizando, Mercedes tentando, a todo custo, manter sua hegemonia? O que vocês projetam, né, para essa disputa na Fórmula 1 para os próximos anos? Deixem os comentários de vocês aqui no nosso espaço aqui abaixo. A gente sempre gosta de saber o que vocês têm a dizer, as opiniões, os comentários, as perguntas, né? As perguntas são importantes também para nos dar ideias de debates, para dar ideias de pauta, né? Sempre interessante saber o que vocês têm a dizer. E também fiquem de olho nas nossas redes sociais, no facebook.com/Projeto Motor, Twitter e Instagram no @Projeto Motor, e lá no projetomotor.com.br, que são os espaços aí para você entrar em contato com a gente, deixar sua opinião e trocar uma ideia sobre Fórmula 1 e sobre automobilismo em geral, que é o que a gente gosta muito de fazer. Então é isso, galera, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Debate Motor, nessa edição de número 172, lembrando que neste domingo, né, domingo seguinte aqui a publicação deste vídeo, nós teremos o bate-pronto, né, teremos o GP da Hungria, teremos o bate-pronto ao vivo também, como sempre, para a gente trocar ideia com vocês, e voltamos na próxima quinta-feira com mais uma edição do Debate Motor, edição de número 173. Lucas, valeu pela parceria de sempre, galera, grande abraço e até a próxima.